E aí, bom demais? Um abraço pra você que tá ligado aqui no canal da Itatiaia no YouTube. Esse aqui é o Na Prática. Você acompanha, com certeza, o Jornal da Itatiaia, primeira edição. Já me ouviu por lá explicando ali em um minuto e meio, alguns termos, alguns temas da política, da saúde, da economia, assuntos corriqueiros que nem sempre ali na nossa rotina do jornalismo a gente consegue parar para explicar. Essa é a ideia do Na Prática. Para que você forme a sua opinião, é preciso ter informação. Para falar sobre esse assunto de hoje, para expandir um pouco mais esse tema que a gente já abordou lá no rádio, semipresidencialismo, eu busquei a ajuda luxuosa do professor de Relações Internacionais, cientista político, grande parceiro aqui da Itatiaia, professor Oswaldo Deon, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Professor, bem-vindo aqui mais uma vez à Itatiaia Na Prática. Obrigado, Alain. É um prazer estar aqui de volta na Itatiaia. Professor, esse assunto semipresidencialismo, essa discussão, voltou à tona lá no Congresso Nacional em Brasília, porque teve um deputado, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Ele protocolou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, sobre esse assunto. Sempre que um governo entra em alguma crise de alguma natureza, crise política, crise econômica, esse assunto acaba surgindo. E a gente trata como uma possibilidade, tem gente que defende com unhas e dentes, outras pessoas acham que seria ruim, mas assim, para começar esse nosso papo, o que seria o semipresidencialismo? No que ele é um regime tão diferente do nosso regime hoje, que é um regime presidencialista, né? O que é a diferença principal de um para o outro? Alain, o semipresidencialismo é uma forma combinada de um regime de governo que combina, de um lado, o presidencialismo e, do outro lado, o parlamentarismo. É uma maneira de poder combinar, a partir dessa visão acertada entre Congresso Nacional e Presidência da República, que quem mandaria seria o Congresso e que indicaria um primeiro-ministro junto com o presidente da República para que se pudesse, então, a partir daí, governar, com o presidente da República ficando responsável pela parte de representação do Estado e também pela chefia das Forças Armadas na proposta do deputado Luiz Carlos Rauli. A gente continuaria, enquanto eleitor, votando para um presidente. Os presidentes, os candidatos se colocariam ali à disposição e a gente continuaria votando, mas quem ia definir o primeiro-ministro aí não seria a população como um todo, seria quem queria definir esse primeiro-ministro? Quem define primeiros ministros em sistemas semipresidenciais, no caso, é o Parlamento Nacional, composto pela Câmara Federal de Deputados e o Senado. Então nós temos 513 deputados federais, mais 81 senadores, e que vão fazer a escolha de um primeiro-ministro. Ele terá um mandato de 4 anos, similar ao do presidente da República. O presidente também, nesse caso, será eleito, mas diretamente pelo povo. Porém, ele não controlará as áreas sensíveis da economia, das políticas públicas, da política de emprego, da política econômica. Essas questões seriam de responsabilidade de um primeiro-ministro. Ele tem um mandato, mas ele pode cair caso haja perda do seu apoio por parte de deputados federais e senadores. Nesse caso, o presidente da República seria como, por exemplo, na França, ou eventualmente em Portugal, onde ele representa o Estado, faz viagens internacionais, recebe líderes políticos de todo o mundo, celebra alguns acordos e convênios internacionais, mas na prática, quem governa é o primeiro-ministro. Nessa divisão dessa forma, dá para dizer então que o primeiro-ministro, popularmente falando, ele acabaria mandando mais do que o presidente no país, ou não dá para dizer mais ou menos, e sim em áreas diferentes? Não, nesse caso, há uma substituição no sistema semipresidencial do presidente pelo primeiro-ministro. Quem controla a máquina pública, no caso da aprovação da PEC 225, do deputado Luiz Carlos Rauli, é um primeiro-ministro. Então, mesmo que ele não seja eleito, ele é o chefe de governo. E para que ele possa governar, ele tem que fazer algum tipo de composição. A gente imaginando um cenário político nosso, brasileiro, com esse tanto de partido, com partidos de esquerda, de centro-esquerda e centro-direita e partidos de direita. Como é que teria que ser uma composição? Governa-se com uma maioria, o partido que tiver mais eleitos é que tem o direito de indicar esse primeiro-ministro, porque a gente já costuma dizer que o presidente ele tem uma dificuldade hoje por ter que lidar com tantas vertentes no Congresso Nacional. Isso ficaria já definido pelo próprio Congresso, mas em termos partidários, como é que isso se dá, professor?
Ele se dá por negociações. É claro que aqueles partidos que são os mais votados podem ter a iniciativa. Mas no caso, é só a gente recordar, por exemplo, daquilo que aconteceu recentemente na França. Mesmo que a esquerda tenha vencido as eleições recentemente, por chamamento do presidente Macron, ele não indicou um primeiro-ministro de centro-esquerda. Ele indicou um primeiro-ministro de centro-direita. E esse primeiro-ministro, frente a um parlamento majoritariamente de centro e de centro-esquerda, refutou o primeiro-ministro indicado pelo Macron, que teve que indicar outro. Então, não há garantia de estabilidade em regimes semipresidencialistas. E esse exemplo recente da França denota aquilo que os cientistas políticos e constitucionalistas têm observado na literatura. Professor, você deu alguns exemplos, né? França, Portugal, são países europeus. Se a gente for olhar para a nossa própria história, para os nossos vizinhos aqui da América Latina e até mesmo da América Central e do Norte, a gente tem, na imensa maioria dos países, a figura do presidente como uma figura que dita as regras, muito importante, que comanda os rumos do país, cada país ao seu modo, né, com a sua relação com o Congresso, mas o presidente tendo essa figura é muito importante. Você acha viável uma proposta como essa, um modelo como esse a ser aplicado aqui no Brasil, considerando a própria história brasileira e também ali as relações com os vizinhos? Bom, na nossa região nós temos um regime parlamentarista, né, no caso no Canadá, nós temos um regime presidencialista no caso do México e dos Estados Unidos, quase toda a América Central é presidencialista, bem como também a América do Sul, com exceção aí do Peru, que é um regime híbrido em que há primeiro-ministro. No caso do Brasil, nós já tivemos também a figura de um primeiro-ministro quando da renúncia do ex-presidente Jânio Quadros e da busca pela assunção de João Goulart. Ele foi impedido de assumir e o que foi, naquele momento, articulado politicamente pelo parlamento é de que haveria a figura de um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é muito conhecido aqui em Minas Gerais, não é? Que foi o ex-presidente Tancredo Neves. E em 61 ele assumiu, porém durou muito pouco tempo. E os brasileiros tomaram a decisão, não só lá em 62, mas também em 1993. A Constituição de 1988, ela estabeleceu um mecanismo de convocação de um plebiscito em 1993 e majoritariamente a população brasileira votou pela forma de governo república e pelo sistema de governo presidencialista, derrotando essa proposta. Há vários constitucionalistas, inclusive também cientistas políticos, que acham que a proposta do semipresidencialismo é inconstitucional, pelo fato da existência, né, de cláusulas na Constituição de uma república federativa e não há explicitamente a ideia do presidencialismo, da forma pela qual aqueles que defendem a hipótese da PEC apresentam, mas muitos constitucionalistas falam de que há implicitamente, em função não só da Constituição de 88, mas também do plebiscito de 1993, de que a PEC dificilmente passaria em uma comissão de Constituição e Justiça, no caso de uma avaliação mais restritiva, mais rigorosa. Por isso, então, se avançar através de PEC, porque teria que fazer uma mudança na Constituição brasileira, né? Não dá para fazer uma mudança como essa por projeto de lei, por um tipo de decreto, nada dessa forma. Não, Alan, pelo fato de que não é uma mudança legal simples, em que, por exemplo, 50% mais um dos deputados e senadores poderia transformar essa proposta, esse projeto, em lei. É preciso 3/5 da Câmara e do Senado em 2 turnos para que essa PEC possa ser aprovada. É claro que caso haja, né, a hipótese de que a CCJ aprove e ela siga por uma comissão especial ou que ela vá em votação nos plenários, né, também há muitas dificuldades, porque não há garantias de estabilidade no semipresidencialismo. Eu já dei o exemplo da França, poderia dar o exemplo de Portugal. E a tentativa do presidencialismo é exatamente essa, para poder limitar a instabilidade política. Pelo fato de que a gente pode observar na Europa uma quantidade bastante grande de mudanças de governo. Vou citar um exemplo importante, eu estive na Bélgica, e na Bélgica o governo ficou sem primeiro-ministro durante 2 anos. Pelo fato de que não havia uma maioria parlamentar que garantisse ao parlamento belga a indicação de um primeiro-ministro que fosse apoiado minimamente pela maioria
do parlamento daquele país. Então, a criação de instabilidade é decorrência do sistema político. É algo um pouco mais profundo do que apenas uma condição de um sistema político modificado, né, por uma reforma, no caso dessa PEC, né, no nosso sistema de governo. Professor de Relações Internacionais, cientista político Oswaldo Deon, nos ajudando a entender um pouco mais sobre essa proposta, sobre esse método de governo que é o semipresidencialismo. Um abraço para você e até a próxima aqui no Na Prática.